tema da mensagem que o Senhor colocou no nosso coração para hoje: criados para a comunhão. E o texto que servirá de base, Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Irmãos, nosso Deus é um Deus de propósitos. Com isso quero dizer que tudo o que Deus faz e fez tem um propósito. Tudo que há no universo tem um propósito divino e definido, mesmo que não saibamos qual seja o propósito. Por exemplo, no universo há milhões de estrelas. Eu não sei o propósito de cada uma delas, mas com certeza Deus não faz nada sem propósito. E nós também fomos criados com um propósito. Nossa vida nesse mundo não é resultado de um acidente, tampouco é obra do acaso, não somos frutos de uma grande explosão espontânea. Não, nós fomos criados por Deus, e Deus tinha um propósito, ou para sermos mais exatos, propósitos para nós quando nos criou. O rei Davi é um exemplo disso. Lá em Atos capítulo 13, versículo 36, a palavra diz assim: tendo, pois, servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus. Então, fomos criados com propósitos, e por causa disso, irmãos, nós só seremos realmente felizes e só nos sentiremos realizados de verdade se cumprirmos os propósitos que Deus tem para a nossa vida, ou os planos de Deus para a nossa vida. E hoje eu quero falar aos irmãos, já que vamos celebrar a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor é comunhão do corpo de Cristo, e a comunhão desse corpo, a comunhão entre os irmãos, foi um dos propósitos para os quais Deus nos criou, para o qual Deus nos colocou aqui nesse mundo. Podemos então afirmar que nós fomos criados para a comunhão. Isso é, Deus não nos criou para sermos apenas um indivíduo, para vivermos isolados, como se fôssemos uma ilha, mas Deus criou-nos para termos relacionamentos. Esse propósito está implícito logo no início da criação, quando Deus declarou o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. O conceito de indivíduo ou de individualidade não é bíblico, não tem base bíblica. Na verdade, é um dos defeitos do pecado em nós, que nos tornou individualistas, egoístas, em que cada um pensa primeiramente em si mesmo e nos seus, aqueles que lhes pertencem. Toda tradição espiritual da Bíblia Sagrada, tanto no judaísmo, cuja base é o Antigo Testamento, como no cristianismo, cuja base é o Novo Testamento,
Toda a tradição espiritual da Bíblia, ela é coletiva, ela é comunitária. No Antigo Testamento, Deus já dizia, através do salmista: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, no Antigo Testamento, já dizia o salmista: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, não de maneira individual. E no Novo Testamento, que é a base do cristianismo, encontramos o próprio Senhor Jesus a orar pela a unidade dos seus seguidores. João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, irmãos, a família humana é uma só família. Todos viemos e tivemos a mesma origem, temos a mesma raça, a raça humana. Por isso que o preconceito racial é a coisa mais tola, mais absurda que existe, e é um grave pecado contra o propósito de Deus. Todos pertencemos à mesma raça, a raça humana. Não existem várias raças humanas. Os animais, sim, os cães têm várias raças, né? Tem lá o pitbull, tem o bulldog, tem várias raças. Agora, a raça humana é uma só, não existe várias raças. Então, nesse sentido, todos somos iguais. Quem não aceita isso não se humanizou, não é ser humano, ou não cresceu como ser humano. Todos pertencemos à mesma raça e à mesma família humana, somos iguais. O teu próximo não é outro indivíduo, mas é um ser humano igual a ti, independentemente da sua cor, da sua nacionalidade. E nós, irmãos, que somos crentes em Jesus, somos ainda mais família, porque além de pertencermos à mesma família humana, também pertencemos à família de Deus. Efésios 2,19, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Se somos uma só raça ou uma só família, então temos que aprender a conviver ou a viver em união, como diz o Salmo 133, que eu já li no início: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Temos diferença? Temos, é normal. Apesar de pertencermos à mesma raça humana e à mesma família, temos diferenças culturais, educacionais, diferenças no idioma. Tivemos hoje um exemplo disso aqui. Na cor da pele, no aspecto social, diferenças no modo de pensar, no aspecto físico. Mas, irmãos, as nossas diferenças não nos podem distanciar. Elas só nos distinguem, mas não nos distanciam. Não podem. Não devem ser razão suficiente para que nos hostilizemos,
para que vivamos a competir, para que haja segregação racial, porque pertencemos, como já disse, à mesma raça, a raça humana. Deus quer que nos enxerguemos como uma só família. Por isso, Jesus ensinou-nos a orar: Pai meu, Pai nosso, o pão nosso, porque fomos criados para viver em comunhão. E se não é assim, não será possível ser feliz, porque ninguém é feliz sozinho e não é possível crescer na solidão. Precisamos uns dos outros para que haja crescimento. O fato é que precisamos estar integrados numa comunidade para sermos felizes, para crescermos. E nisso, irmãos, está então a importância da igreja, da nossa comunidade, da nossa família da fé. Quanto mais estivermos integrados na igreja, e quanto maior for a nossa comunhão, mais felizes seremos e mais cresceremos como membros da família de Deus. Na carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo faz uma oração. Lá ele indica que o crescimento do crente acontece na vida comunitária, não como crente isolado. Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 19. A fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Observe, irmãos, que Paulo diz com todos os santos, não é de maneira individual, é com todos os santos, não de forma isolada. Em outras palavras, o crescimento se dá na união de todos os santos, ou no seio da comunidade cristã, que é a igreja. Esta semana eu recebi a visita de um pastor na minha casa, e ele estava a lamentar-se, né, dizer: irmão, lá na minha igreja há um problema, há uma corrente lá que está começando começa a dizer que igreja não é necessária, que a pessoa pode ser crente em casa, sozinho, né, não precisa de pastor, não precisa dessa comunhão entre os irmãos, né? São os que hoje são chamados de desigrejados, né? As pessoas que acham que são crentes e que podem ser bons crentes fora da igreja, né? Sem pertencer a uma comunidade. Mas o que Paulo diz aqui, quando ele enfatiza com todos os santos, é que o crescimento se dá na união de todos os santos, ou no seio da comunidade cristã, que é a igreja. Então, um dos propósitos da vida humana é viver em comunhão. Por isso, precisamos aprender a conviver apesar das nossas diferenças. Irmãos, isso é amor. Isso é amor. E porque Deus é amor, nos fez com esse propósito. Por que Lúcifer, que significa anjo de luz? Hoje, quando a gente ouve falar em Lúcifer, a gente treme, né? Pensa no diabo. Mas Lúcifer significa anjo de luz, porque foi dessa forma que esse anjo foi criado. Mas por que Lúcifer se tornou em diabo? Porque queria ser sozinho. Somente ele queria ser o centro do universo. Foi egocêntrico. Queria dizer a respeito de si: eu.
e engolir tudo para que tudo coubesse na declaração eu. O que é um demônio? O que é um demônio? É um ego absoluto. O que significa isso? É um indivíduo que pensa e vive somente para si. Pessoas endemoniadas não são apenas as que se debatem alucinadas, entram em transe, rangem dentes, espumam. Eu já vi coisa assim. Mas pessoas endemoniadas são egos absolutos, pessoas que pensam somente em si, pensam que o mundo é só delas, que o mundo gira em redor delas, tudo existe para realizar a sua vontade. Acham que todo mundo tem que ser igual a elas, não conseguem conviver com o diferente, com o diverso, não sabem o sentido da palavra alteridade. O que é alteridade? É a qualidade do que é outro ou do que é diferente. Essas pessoas não celebram a diversidade, elas querem a uniformidade, mas no padrão delas. Vamos ter união, desde que seja como eu penso. Vamos ter união, desde que seja conforme a minha vontade, aquilo que eu acho que deve ser. Se sai desse padrão, aí não há união. São pessoas endiabradas, ou têm a síndrome de Lúcifer, só pensam em si. Mas quem tem na sua essência a imagem e semelhança de Deus, não pode ser assim. Deus é um ser plural. Deus nunca existiu sozinho. Desde a eternidade, Deus existe em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus é amor. E se nós fomos criados e fomos a imagem e semelhança de Deus, então fomos criados para sermos plurais, não individualista, cada qual no seu canto. E porque Deus é amor, e por termos sido criados à sua imagem e semelhança, fomos criados para amar. Amar. Essa é a principal característica da imagem de Deus em nós, é que nós temos capacidade de amar. E quem ama, quer dar. Porque Deus amou o mundo que deu. Mas também quem ama, quer receber amor. Quem ama, quer conviver com seus semelhantes, quer conviver com seus pares. Com esse propósito, irmãos, Deus criou-nos, fomos criados não para vivermos como uma ilha, isolados, mas para conviver. E para conviver, temos que aprender a perdoar, a servir, aceitar as pessoas como são, trazê-las para o nosso mundo, e a não sermos individualistas ou egoístas. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus não é solidão. Deus nunca viveu sozinho. E quando pensou em criar-nos, foi para que ele tivesse ainda mais companhia, mais companheirismo. Deus é comunhão, a comunhão eterna de três pessoas. Por isso fomos criados para viver também em comunhão uns com os outros. Porém, o pecado causou uma ruptura nesse propósito, dividiu a humanidade, estabeleceu as guerras, criou inimizades. Podemos perceber isso logo no início da criação, quando Caim matou Abel, primeiro fratricídio da história.
Mas Jesus veio para restabelecer a paz entre os homens. Jesus veio para reunir-nos de novo numa só família. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando fala da paz que Jesus veio estabelecer entre judeus e gentios. E eu vou terminar essa mensagem com a leitura desse texto. Efésios 2, 14 a 18. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, desfez a inimizade, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em corpo, matando com ela as inimizades. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Irmãos, isso é o que somos hoje. Membros de uma só família, a família de Deus. Então, que aprendamos a viver e a conviver como família, unidos pelo amor de Jesus. Esse é o nosso propósito. Isso faz a vida valer a pena e faz com que sejamos mais felizes por estarmos a cumprir esse importante propósito de Deus para a nossa vida. Propósito para o qual fomos criados. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Nos criou para comunhão. Amém? Vamos ficar de pé, vamos.